Charles do Bronx revelou em entrevista para o canal do Super Lutas a grande vitória de sua carreira. Ele demorou, mas finalmente citou aquela vitória que ele vai se orgulhar para sempre em sua trajetória no MMA. Mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. A luta contra o Justin Gaethje teve todo o problema da balança, de você saber que eu bati o peso e que fui roubado, de saber que eles queriam dar o cinturão para o Gaethje. Você escutar que é o cara que bate mais duro da categoria e depois você bater nesse cara e ele sentir, teve esse peso, esse gostinho, foi importante. Eu fui para mostrar que era um novo Charles do Bronx, que algo estava acontecendo. Ali foi virar a chave. Ninguém acreditava que eu iria voltar 100% depois do problema na balança. Quando eu falei depois da pesagem que eu estava muito bem, vi na cara deles que não estavam acreditando, mas eu estava muito vivo. Falei para os meus treinadores para parar de palhaçada, para não chorar, não iria mudar nada, que eu ia matar o Justin Gaethje, que eu estava pronto. Eu vi meu pai chorar, foi complicado. A minha filha perguntar cadê o cinturão, mas deu certo. E eu mostrei que a minha mentalidade e o espírito que eu estava era completamente diferente. De fato, aquela luta do Charles do Bronx contra o Justin Gaethje foi épica, dramática. Já dramática nesse pré-luta, que teve esse quiprocó da balança, que aí o Charles do Bronx achou que estava com o peso batido num dia anterior e no dia derradeiro da pesagem estava acima do peso, de acordo com o equipamento do UFC. E aí não teve o que fazer, o UFC tirou o cinturão do Charles do Bronx. Primeira vez que acontece isso, de um campeão perder o seu cinturão para a balança e não na luta em si. E o Charles do Bronx, com isso, muitos de fato pensaram que a luta já teria acabado, que ele não teria força suficiente para superar esse episódio e também o Justin Gaethje no octógono. Mas o que se viu foi um Charles do Bronx eufórico, vibrando, com raiva. Poucas vezes o Charles do Bronx estava com raiva, mas aqui ele tinha sim esse sentimento. Ele estava motivado a calar todo mundo porque ele se sentiu que todo mundo estava contra ele ali. Todo mundo que eu digo, não os fãs, mas sim a alta cúpula do UFC, a comissão atlética. Então, ele foi para essa luta com o Justin Gaethje querendo mostrar ainda mais serviço. E conseguiu. Foi difícil, porque essa luta terminou no primeiro round, mas o Charles do Bronx sofreu bastante no primeiro round, justamente com o poder que o Justin Gaethje possui nas suas mãos, nas suas pernas, chutou muito, deu muito soco. Charles do Bronx caiu como de costume, sofreu aqueles knockdowns no primeiro round, mas depois se reergueu, aplicou um direto no Justin Gaethje, que é justamente conhecido por conta da sua violência, resistência, mas não teve isso. O Charles do Bronx deu um knockdown no Justin Gaethje e, uma vez que o Justin Gaethje foi para o chão, obviamente, por conta do poder do golpe do Charles do Bronx, não foi uma tentativa de queda, até porque o Justin Gaethje se defende bem das quedas, mas não teve como se defender do direto que o Charles do Bronx aplicou nele. Aí no chão, o Charles do Bronx fez o que ele sabe fazer de melhor, que é finalizar. Não à toa é o maior finalizador da história do UFC. Não teve trabalho algum no chão para finalizar o Justin Gaethje, o Charles do Bronx, e com isso ele não se tornou campeão e nem defendeu o cinturão do peso leve do UFC, e sim ganhou o direito de disputá-lo novamente, e aí contra o Islam Makhachev, que todo mundo sabe o que aconteceu. Dessa vez foi o Charles do Bronx que foi finalizado. Mas, por tudo que aconteceu, o Charles do Bronx, olha que o Charles do Bronx tem muitas vitórias em sua carreira, principalmente no UFC, venceu gente boníssima como Tony Ferguson, Michael Chandler, o Dustin Poirier, fora outros nomes, mas por essa forma que a luta se desenvolveu, se desenhou também no octógono, eu concordo com o Charles do Bronx. Essa vitória do Charles do Bronx sobre o Justin Gaethje foi a mais importante da carreira do Charles do Bronx, sem sombra de dúvidas, porque não foi só a vitória em si, foi esse somatório de coisas que levaram
a esse momento tão bonito na carreira do Charles do Bronx. Uma pena que, de novo, ele não se tornou novamente campeão do UFC. Mas isso não importa, porque ficou para a história mesmo assim. Uma vitória inesquecível para Charles do Bronx. Ele com certeza pode se andar dela pelo resto de sua carreira e também vida. E vocês, pessoal, concordam com essa revelação do Charles do Bronx, de que a sua grande vitória no MMA, no UFC, foi sobre o Justin Gaethje? Deixe seu comentário, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.